nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos por sua bondade e graça para conosco. Até aqui tu tens nos ajudado, tem auxiliado a cada um de nós. E rogamos, Pai, que o Senhor não deixe de nos auxiliar, porque tu és o nosso ajudador e nós dependemos de ti. Em tudo, em todas as coisas que fazemos, dependemos do Senhor. Neste momento, com maior necessidade da sua presença, ao expor a sua palavra, preciso da sua graça, sabedoria, unção. Preciso que o Senhor tome minha mente, meus lábios, meu coração e anuncie a tua palavra, Pai, pois só ela é que nos dá a segurança de uma vida perfeita, do batismo do Espírito Santo, do selo do Senhor em nossos corações. Perdoe os nossos pecados e fraquezas e conduza nossos passos. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler então Gênesis 49, versículo 10. Isaías 33, verso 22. Glória a Deus. Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Isaías 33, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Vamos ter como título: o Senhor é o nosso legislador. Amém? O legislador é aquele que legisla, ou é o autor de leis ou de lei. Então esse é um legislador. Amém? Então nós sabemos que Deus é a lei e o legislador do universo. Então ele pensou em tudo, ele ordenou e ele obedeceu. Quem? O universo. Então esta, a lei de Deus em sua criação, toda a sua lei, tudo que ele disse, obedeceu. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Porém, quem és que julgas a outrem? Amém? Então peguei esses versículos, 3 versículos, são 3 testemunhas, né, da palavra de Deus,
tomando no começo da Bíblia, no meio, no fim, mostrando que Deus é o que legisla, trouxe leis. Deus não fica criando leis e trocando leis, nem fazendo emendas, né? A lei dele permanece eternamente. O que ele viu desde a eternidade, então, é o que está se cumprindo até os nossos dias, e cumprirá por toda a eternidade, porque a palavra de Deus é eterna. Então eu tomei isso aqui, logo nós sabemos então que Deus trouxe leis, né? Trouxe a lei sobre os homens através de Moisés. Deus falou, trouxe leis, e o profeta disse na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés tinha falhado, ele era um legislador, e Josué foi chamado de graça, e ele levou a igreja para diante. Então sabemos que Moisés era um tipo de Cristo, né? E também Josué, tipo do Espírito Santo. Então um trazendo lei e o outro conduzindo. Isso estava indicando para o Senhor Jesus que tanto é legislador como graça. Como ele trouxe a sua lei de amor e de graça sobre nós, ele trouxe a ampliação dos mandamentos. Ele não anulou a lei, mas ele confirmou, consolidou a lei e ainda acrescentou. Não é isso verdade? Na mensagem, a estatura de um varão perfeito, parágrafo 38, o profeta disse: note que Deus em cada era sempre tem refletido no homem. Foi Deus ali em Moisés. Observem Moisés por um momento. Nasceu como líder, tal como Cristo. No tempo que ele nasceu, teve perseguição de recém-nascidos, tratando de encontrá-lo, tal como foi com Cristo. E nesse tempo, ele foi um legislador, como também foi Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte, recebendo os mandamentos, e logo desceu. Cristo permaneceu 40 dias no deserto, e logo regressou e disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Então ele estava legislando, né? O homem podia ter a mulher, tudo, mas não podia cobiçar a mulher do próximo, né? Adulterar, ele podia ter uma, duas, era a lei da poligamia, mas ele não podia tomar a mulher do outro, que era adultério. E o Senhor Jesus já apertou mais um pouquinho. Agora não é só isso, simplesmente o fato de olhar e desejar. Então ele estava ampliando, acrescentando a lei, criando a lei ali, né? E conforme nós lemos Isaías, o Senhor é o nosso legislador. Então o Senhor Deus, Criador do universo, Ele legislou o universo e o universo lhe obedece. Agora Ele traz a sua lei sobre os homens,
os homens começam a fracassar e descumprir a lei, tornando a lei então enferma. Não é que a palavra de Deus é enferma, mas os homens enfermaram a palavra de Deus. Paulo disse, né, que nós temos que nos revestir da armadura do cristão. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, e os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades de Satanás. Então esses principados, potestades de Satanás, né, os dardos malignos, que ele inflama a palavra de Deus, então isso vem através dos homens, e você estando vestido com esta armadura de Deus, permanecendo com ela, então Deus é o nosso legislador. Quando a lei estava enferma, ele vem e consolida a lei, amplia, cumpre, né? Submete a sua palavra para nos transportar para o seu reino de amor e verdadeira justiça, porque ele é o nosso juiz também. Agora entra a graça de Deus, porque sendo ele o nosso juiz, ele também é o nosso esposo, ele tem julgado a nossa causa. Amém? Tem que guardar estas coisinhas. A mensagem Perguntas e Respostas, número 15. Agora o ajuntamento será com o Senhor, como Jacó. No capítulo 49, ele disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador entre seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão, e a eles se congregarão o povo, falando de Judá, e a eles se congregarão. Então esta promessa de o cetro, né? O cetro, os irmãos sabem que é o bastão do rei, e tinha que entrar na presença do rei. Se ele suspendesse o cetro e mostrasse, aquela pessoa estava liquidada. E então é o poder, né, ali em sua mão. Então isso não se afastaria de Judá. Isso está falando do nosso rei, do Senhor Jesus, o legislador, e a ele se congregaria todos os povos, né? Que povos? Povos eleitos, judeus e gentios. Nesse cetro, né, nesse legislador, nesse que é rei e é o nosso Salvador. Nosso rei nos salvará, o nosso juiz. Então ele manifestou com esse cetro, com esse poder, e não foi conhecido. E tudo que Deus viu em sua mente desde a eternidade, isso tem que acontecer, não é verdade? Então os seus atributos, os seus pensamentos, o seu plano de salvação, isso vem e entra em harmonia. Então vemos Deus do céu se tornando homem, se tornando parente redentor, tornando um de nós, submetendo a lei, criando a lei do amor, para que assim nós pudéssemos ser guardados por Ele. Então Ele é justo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele disse em Mateus, né? Quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, do juízo, né? E da justiça.
Que justiça? Que ele se tornou o nosso Deus, ele foi justo. Ele se tornou um de nós. Porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? O Espírito Santo já tem nos convencido da incredulidade, que é o pecado mãe, mas também da justiça, porque ele veio e já morreu por cada um de nós. Então ele entrou no seu plano de redenção, ele manifestou, através de Moisés, ele foi lei, através de Elias, ele foi profeta. Por isso nós vamos encontrar que o Senhor Jesus teve um encontro com Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, com o profeta a quem vem a palavra de Deus e com o legislador a quem veio a lei de Deus. E naquele momento daquela transfiguração, a voz veio do céu e disse: agora vocês não têm que ouvir a lei e nem o profeta, mas a ele ouvi, porque agora ali era Deus tratando com seus filhos, Deus se revelando e se mostrando conforme ele pensou desde a eternidade. Então agora era ouvi-lo, e os homens preferiam ainda ficar na legislação de Moisés e nos profetas. E o Senhor Jesus contou aquela parábola, né, de Lázaro e o rico, quando o rico pediu para o pai Abraão: peça que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a ponta da minha língua. Então o lugar era terrível. E mostra também que aquele homem, ele era um religioso, porque ele viu o pai Abraão e ele reconheceu e chamou de pai Abraão. Mas o Senhor, relatando, ele disse: há um abismo entre vocês, Lázaro não pode ir até aí, você não pode vir até aqui. Ele disse: Senhor, então mande que Lázaro vá e avise os meus irmãos para que eles não venham para este terrível lugar. E o pai Abraão lhe disse, né, lá eles têm a lei e os profetas, ouçam-no. Isso não é contraditório. O Senhor Jesus está contando, porque agora a lei e os profetas era para ouvi-lo, mas nessa parábola ele estava falando para ouvir a lei e os profetas. Que lei? Aqueles que Deus ainda havia de constituir para trazer o seu evangelho. No nosso caso, as eras da igreja, aqueles que anunciaram o evangelho, ele estava anunciando a lei e os profetas. Jesus, Deus se tornando homem, ele não estava aniquilando a lei nem os profetas, ele estava ampliando, e a sua palavra, os seus mandamentos, era para a igreja, e então ainda continua os seus mandamentos como a lei, e os seus mensageiros como profetas, anunciando as profecias de Deus, revelando o que Deus estava fazendo em cada era. Então, Deus manifesta desta maneira, simples, humilde. Vamos entrar ao que disse o profeta na mensagem à brecha, parágrafo 190 em diante. O irmão Brana disse: por que de Judá? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Mas ele virá através de Judá, até que venha Siló. Quem é Siló? O enviado.
Qual enviado que eles estavam esperando? O Messias, né? Esperando o Messias. Nós, para os nossos dias, estávamos esperando um enviado. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Então os gentios, estavam esperando Elias. Ou melhor dizendo, a graça de Deus nos fez conhecer isto, que era uma promessa para nós, porque nem mesmo pensávamos que havia profetas para os gentios, porque ainda éramos envoltos, né, a religiões. Mas Deus esclareceu para nós em sua palavra que Ele tinha prometido. Então nós vemos o Messias, o prometido, o ungido do Senhor, o enviado, Siló. E nele se congregarão todos os povos. E Paulo nos disse em Efésios que Deus tornaria congregar todas as coisas nele. Amém? E quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Parágrafo 191. E o leão, o símbolo da tribo de Judá, tem prevalecido. Ele tem vencido. Então nós estamos tomando aqui adiantado, mas nós sabemos que o irmão Branham vinha tratando da abertura da palavra, então ele estava aqui a brecha, né, entre os selos. Então vamos dizer que estamos pegando o bonde em andamento. É o leão, o símbolo da tribo de Judá, tem prevalecido. Ele tem vencido. E quando ele olhou ao redor para ver onde estava o leão, viu um cordeiro. Quem é este que olhou ao redor para ver o leão e viu um cordeiro? João, né? É João. Estranho. Olhou para ver um leão, viu um cordeiro. O ancião o chamou leão. Mas quando João olhou, ele viu um cordeiro. Um cordeiro que parecia haver sido morto desde a fundação do mundo. Um cordeiro que havia sido morto. Que foi isso? Como estava o cordeiro? Estava ensanguentado, ferido. Um cordeiro que tinha sido morto, mas estava vivo novamente. Ele estava ensanguentado. Oh, como pode você olhar para isso e permanecer um pecador? Dá uma olhada nesse cordeiro, ensanguentado, como que ferido. Que Deus nos ajude a não permanecer o mesmo, em pecados, em erros. Um cordeiro subiu. O ancião disse: um leão tem vencido, o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e ali vinha um cordeiro sacudindo sangue sobre si, ferido. Ele tinha prevalecido. Você podia ver que ele tinha estado numa batalha, ele tinha sido imolado, mas estava vivo novamente. João não tinha percebido este cordeiro antes. Você sabe, aqui, ele não tinha sido mencionado antes. Em parte alguma tinha sido mencionado. João não o viu. Por todos os céus, por onde ele estava olhando, mas aqui vem ele. Observe de onde ele veio,
De onde ele veio? Veio do trono do Pai, onde ele tinha estado assentado, desde que foi imolado e ressuscitado novamente. Ele levantou e se assentou à mão direita de Deus, vivendo para sempre para fazer intercessões. Amém. Levantou lá, hoje, como intercessor, com seu próprio sangue, para fazer intercessões pela ignorância do povo. Agora, esse é o único de quem estou dependendo. Ele ainda estava coberto com cloro, o cloro do perdão do pecado. João olhou aquele cordeiro, e o cordeiro parecia como se estivesse, o cordeiro parecia como se ele tivesse sido imolado. E então ele observou que ele estava ferido, cortado, machucado, ensanguentado. Era um cordeiro sangrento, o que tomou o nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro tivesse sido imolado em nosso lugar. E ele viu o cordeiro, ele apareceu. João não tinha visto, porque ele tinha estado muito dentro das eternidades, fazendo intercessões e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta de sangue, de bezerros e de bodes, uma oferta substituta, ele também fez com que aqueles que crescem naquilo que apontavam para ele, e o sangue não tinha sido derramado, então ele estava ali para limpá-los, ele estava ali para redimir a mim e a você. 199. E o cordeiro surgiu na visão, como quem tinha sido imolado. Observe, veio do trono do Pai. Pense, para chegar na visão de onde ele veio da glória. Onde ele está sentado, à mão direita de Deus. Ele veio a João da glória. Amém? Estou relendo, irmão, para que isso nos ajude, porque é só isso que nós precisamos. Dentro da simplicidade, as narrativas parecem confundir a mente do intelecto. Confundir porque começa muitas expressões, muita intelectualidade, ao colocar dentro do que Deus colocou um pensamento a mais. E não precisamos disso olhando dentro destes relatos, porque nós sabemos que dentro dessa narrativa, que é o esclarecimento, que é a revelação, que Deus prometeu trazer para a sua igreja, a sua noiva. Então a narrativa simples do profeta, contando, mostrando o acontecimento, aquilo que Deus já tinha trazido por lei, a lei de redenção, onde requeria que um parente mais próximo para redimir. Então os anjos não eram os nossos parentes, então não podia ser anjos, porque eles nunca haviam pecado. E não podia ser o homem, porque o homem é pecador.
Então Deus, ele vem, ele sai da paternidade, onde ele trabalhou, criando, ordenando, pondo tudo em ordem, e agora ele está desempenhando esse papel de redentor. Então nós sabemos que figurativo, leão, que é a sua aparência, ele é o leão da tribo de Judá. Leão quer dizer que ele é rei, né? E também leão quer dizer a palavra pura. Tanto ele é rei, como ele é a palavra, ele é tudo. Então ele nasce da tribo de Judá, né? Descendência de Judá, como filho de Davi, para redimir a Israel, porque Israel estava esperando por ele. Por que Israel? Israel faz parte das 12 tribos, então através do filho de Davi, que foi rei sobre Jerusalém, sobre Israel, Deus estava ali cumprindo a sua palavra, manifestando como ele prometeu que o seu filho de Davi assentaria em seu trono eterno. Que filho? Jesus. Então ele nasceu como um príncipe na casa de Davi, e ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Então o símbolo da tribo de Judá é o leão, e agora então esse é o símbolo, né, de Israel. O leão é Cristo, é o rei, mas ele foi apresentado a eles como um cordeiro. Então nós entendemos João estando na eternidade, procurando, né, ver, olhando aquele livro na destra do Criador, talvez sem entender aquilo. Quem pode abrir o livro, desatar os seus selos? João começou a chorar, porque a ata da vida está selada. Não há homem digno, como disse o profeta, não há sacerdotes, não há papas. E João procurou um homem, procurando um homem, não vendo ninguém, começa a chorar. E o ancião lhe diz: não chore, João, olhe o leão. João olhou para ver, ele viu um cordeiro como que sido, ensanguentado, como que morto, vindo de uma batalha. Então na hora que ele olhou e viu o cordeiro, irmãos, isso é tão próximo ao tempo que João foi arrebatado aos céus e o tempo que ele viveu com o Senhor Jesus. Posso ver assim na simplicidade, não quero dar interpretações, mas que os irmãos possam ver. Porque foi apresentado o rei, ele olhou e o rei estava como um cordeiro que tinha acabado de chegar da eternidade, ou da batalha, me perdoe, tinha acabado de chegar, e João tinha olhado pelos céus inteiros. Isso é a visão, a expressão profética. Que céus? Toda a eternidade. E Deus tipificou isso aqui na terra em morte de cordeiros e bodes. E João procurando um homem que pudesse desatar o livro, abrir a ata da vida. Se ninguém podia desatar a ata da vida, ele estaria morto eternamente. Então ele chorou, e o ancião disse: não chores, olhe para o leão. Ele venceu, e João viu, esse cordeiro chegou da batalha, ele não tinha sido mencionado antes, ele estava dentro da eternidade.
ele estava no seio do Pai, e agora ele desceu, foi um cordeiro, foi como morto, está vivo outra vez, e ele está aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Eu quero chamar a atenção, irmãos, que depois isso nos ajuda muito, porque então nós já temos visto pela simplicidade, quando o cordeiro sai do trono, é o tempo que Deus está se fazendo um de nós. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, né? O Filho que está no seio do Pai o fez conhecer, o fez revelado. Não tem outro tempo. Então há também a doutrina neste parágrafo 197. João não tinha visto, porque ele tinha estado muito dentro das eternidades, fazendo intercessões e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob oferta de sangue de bodes e de touros. Então a expressão, o profeta fala, quando ele deixou, ele cumpriu o seu tempo de intercessão, mas ele estava lá na eternidade fazendo intercessão para aqueles que criam e ofertavam a Deus os touros, os cordeiros, os bodes, como crendo que aquele animal apontava para o Cordeiro de Deus que viria, que seria oferecido por eles, que seria o Messias que eles estavam esperando. Então nós estamos lendo essa expressão do profeta, que ele estava com o Pai fazendo intercessões para eles que estavam fazendo sacrifícios de animais. Mas quando ele estava aqui na terra e foi apresentado por João o Batista como Cordeiro de Deus, então eles tinham que deixar o que Deus havia ordenado antes e olhar para o Cordeiro Jesus e segui-lo e deixar as suas tradições. Mas eles não creram nele e prosseguiu nas suas tradições, porque Deus estava fazendo uma obra para chegar até nós. Então é só para nós guardar sempre, né, que ele estava ali fazendo intercessões. Fazendo intercessões e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob oferta de sangue de bezerros e de bodes, uma oferta substituta, fez com que aqueles crescem que naquilo apontava para ele, e o sangue ainda não tinha sido derramado. Então ele estava ali para limpá-los. Na onde? Quando eles estavam oferecendo sangue de touros e de cordeiros e de bodes, o Cordeiro de Deus estava ali na eternidade intercedendo para eles. Amém? O sangue não havia sido derramado, mas agora ele se tornou o parente redentor e eles não viram. Então, por isso a expressão do profeta, que quando ele saiu do trono, o trono do Pai, aquele trono se tornou o lugar de julgamento. Não adiantava mais eles irem ali com ofertas de bode, de touros, como se eles fazem até hoje. Aquele não é mais o trono do Pai, é local de julgamento, porque agora o trono do Pai é no coração do Filho, e o coração do Filho agora é a graça. É 7 eras, até que Deus conclua aqui e volte a tratar com eles após o arrebatamento da noiva. Amém? Glória a Deus.
Então, e o cordeiro surgiu na visão, agora como quem tinha sido imolado. Está entendendo? Agora, então, 199 o profeta está dizendo. E o cordeiro, na visão agora, surgiu, né? Na visão agora, como quem tinha sido imolado. Observe de onde veio, do trono do Pai. Ele veio do trono do Pai. Então aí que há confusão, porque ele tinha sido como imolado. Observe de onde ele veio, do trono do Pai. Para quê? Para ser sacrificado. Então ele aparece como imolado, machucado, ferido, para chegar na visão de onde ele veio. Veio da glória e está sentado à mão direita de Deus. Ele veio a João, de onde? Da glória. Amém? Então, da eternidade à eternidade, ele se mostrando ao seu servo João, a quem ele incumbiu de escrever todas estas coisas. Amém? 210. Ele sai para quê? Para chegar, me perdoe, ele sai para quê? Para fazer sua reclamação agora. Ó, que coisa! Sai para reclamar. Agora ele tinha feito a obra de parente. Ele desceu, se tornou homem, morreu. Ele fez a obra do parente redentor, mas não tinha ainda feito a sua reclamação. Reclamar é chamar. Ele veio, ele morreu, e agora ele está chamando todos de volta. Amém? Aleluia. Ele tinha que fazer sua reclamação. Agora ele vem à cena para reclamar os seus direitos. Quando que ele vem à cena? Quando ele nasce. Tudo que o diabo pôs em nós, agora ele está trazendo os nossos direitos, reivindicações. Toda a escravidão que Satanás pôs sobre nós, então ele já reivindicou em seu nascimento, morte e ressurreição. E agora ele está em nós, como o Espírito Santo, o Deus eterno. Quando isso acontece, irmãos, isso é um jubileu. Jubileu é libertação, é ano de liberdade. Então é o tempo que nos é oferecido por Deus de nós sermos livres, ter o nosso jubileu, ainda aqui nesta carne, vendo estas bênçãos, estas maravilhas dadas por Deus, para que assim nós possamos regozijar, glorificar a Deus enquanto esperamos que Ele conclua esta obra de redenção, na qual Ele nos tirará desta terra, né, e nos transportará por toda a eternidade. Então, crendo nele, Ele nos justificou, agora Ele está nos santificando, e quando Ele nos arrebatar, todo o processo de redenção, tanto para o espírito como para o corpo. O seu espírito está redimido, o irmão Brana disse, e ele tem que redimir o corpo. E essa redenção se dará no arrebatamento, quando nós seremos totalmente revestidos da sua imortalidade e subiremos para estar com ele na ceia das bodas por 3 anos e meio. Amém? Então, se você é arrebatado e sobe para a ceia das bodas, nesse corpo transformado que o Senhor transformou, quando você descer para o milênio, que corpo você vai estar? Corpo glorificado. Então quer dizer que este, juntamente com o Espírito, foi completamente redimido. Amém? Os irmãos que morreram em Cristo, como ficam? Eles ressuscitarão primeiro, né? É o corpo celeste que desce e encontra com o corpo terrestre que ressuscitará, e subindo junto conosco entraremos no corpo teofânico, aquele corpo
do Senhor Jesus, voltando à nossa origem. Mas tudo isso é uma lei, é uma legislação de Deus, e ela vai cumprir como Ele determinou, porque são os seus pensamentos e os seus atributos. Amém? Deus os abençoe. Senhor Deus, quão profundo é a sua palavra, Pai. Sabemos que a mente humana não pode captá-la, a menos que o Senhor ajude. E cremos que o Senhor tem nos ajudado, está nos ajudando e nos ajudará, Pai. Não nos deixe, renova todo o nosso ser, toda a nossa mente, dentro da simplicidade, do poder e vivacidade da sua palavra. Transforma os nossos corações, Pai, ao olhar aquele cordeiro sangrento, aquela oferta substituta que foi entregue e morto por cada um de nós, para nos restabelecer, regenerar, voltar ao estado original. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Nós desejamos mais de Ti em nosso viver. Faça-nos mais sinceros. Que a Sua perfeição preencha o nosso coração e a nossa alma, Senhor. Que a cada passo Sua palavra cumpra em nós, como disse Paulo: não sou eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Abençoa todos os amados irmãos, presentes e aqueles ausentes. Que Teu Espírito Santo cela-nos completamente neste corpo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã. Se Deus quiser, vamos em paz. Abraço, um ao outro.